Segundo Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim então a palavra de Deus. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, a seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar? Pai bendito, nós te damos graças. De todo o nosso coração nós louvamos o teu nome, pela graça, pela bênção, pelo privilégio imerecido de estarmos aqui diante de ti, com a tua palavra aberta diante de nós. Rogamos que o teu Santo Espírito, Senhor, que é o guia e mestre da igreja, ilumine as nossas mentes e corações para enxergar o Evangelho nas páginas da tua palavra, e que por ele mesmo sejamos transformados, sejamos agradecidos pelo que tu tens feito e por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Te agradecemos e bendizemos o teu nome por esta grande bênção, por Jesus Cristo, Salvador nosso. Amém. Qual é o fio condutor da narrativa que nós lemos? A graça de Deus. E essa palavra graça, ela precisa ser redimida, porque nós enfrentamos ou experimentamos um processo que o Francis Schaeffer chamou de esvaziamento de conteúdos. Você tem a palavra, mas ela foi roubada, sufocada, esvaziado o seu conteúdo. É familiar aos cristãos a palavra graça, mas boa parte das pessoas tem uma mentalidade estranha, biblicamente, no que tange ao conceito de graça. Por exemplo, a gente olha uma passagem dessa do Antigo Testamento e a gente não entende, não vê graça. A gente parece que a graça foi inaugurada no Novo Testamento. E essa passagem que nós lemos é o maior exemplo de graça no Antigo Testamento, na perspectiva de muitos biblicistas. E por que isso? Porque aqui nós temos um cenário, um quadro bem interessante, com dois personagens distintos, opostos, bem paradoxais, e que revelam uma espécie de tipo entre o que Deus faz conosco. De um lado você tem essa figura exótica, estranha, repito, de nome quase impronunciável, chamado Mefibosete. Quem é Mefibosete? Ele é filho de Jonatas e neto de Saul. Ele era de uma linhagem real, ele era da aristocracia. Mas o que aconteceu? Houve uma batalha, no mesmo dia ambos morreram, o pai e o avô desse rapaz, que à época tinha 5 anos de idade. E já havia, e o pai dele mesmo, Jonatas, já tinha percebido isso claramente,
que Deus elegeu a Davi para ser o rei de Israel. Bem, no mundo antigo, e não era diferente em Israel, basta observar as leituras dos livros de 1º e 2º Reis, quando uma dinastia caía e outra era instituída, os membros daquela antiga dinastia estavam em risco. Era muito comum o massacre dos parentes daquele antigo rei. E então a criada, a mulher que cuidava dessa criança de 5 anos de idade, ouvindo falar que tanto Saul quanto Jonatas haviam falecido no campo de batalha lutando contra os filisteus, correram, fugiram de Jerusalém. E nessa corrida, a narrativa vai dizer que a criança toma um tombo, ela toma uma queda, e a partir de então ela fica aleijada de ambos os pés. E esse rapaz vai para um lugar deserto, que aqui é descrito como Lodebar, era o fim do mundo na cultura ali. E por lá ele fica 20 anos. 20 anos no ostracismo. Aquele que nasceu como um príncipe agora é uma pária, é um proscrito, no deserto, abandonado, empobrecido. Esse é o cenário, esse é Mefibosete. No extremo oposto, você tem Davi no auge. Davi está aqui no que alguém chamou de pícaros altaneiros da glória, o apogeu. Ele está sentado no seu trono, no momento áureo, o reino em paz, as fronteiras estendidas, economia em alta. Davi está lá desfrutando das benesses do seu reino. E de repente, segundo a narrativa, é como se Davi tivesse num momento de nostalgia, refletindo sobre a sua trajetória. 20 anos se passaram, e de repente ele ativa o baú das memórias, e ele lembra do pacto que ele fez com um amigo, que a Bíblia diz que entre os homens não houve um relacionamento tão leal, tão profundo quanto Davi e Jonatas. E então ele reúne o conselho de estado, e diz assim: olha, há alguém da casa de Jonatas para que eu possa usar de bondade, para que eu possa abençoar, para que eu possa favorecer? E alguém disse assim: olha, há um homem chamado Ziba. Ziba era o administrador das propriedades particulares de Saul. Ziba tem essa informação, e aí manda chamar Ziba. Chama Ziba. Ziba vai à presença de Davi. Davi pergunta: olha só, você conhece alguém da casa de Jonas que esteja vivo? E o Ziba diz assim: eu conheço uma pessoa, um sobrevivente, o nome dele é Mefibosete, ele vive em Lodebar. Mas Davi, ele é coxo, não tem valor, não vai acrescentar nada ao teu reino. Davi ignora o que Ziba diz, manda uma escolta, vai e traz Mefibosete. Mefibosete se aproxima de Davi, tremendo. Tente imaginar, ele faz um caminho longo, alguns sugerem um caminho de 250 quilômetros. Tremendo. O que é que o rei Davi quer comigo? Vai me passar o fio da espada? E quando Mefibosete chega na presença de Davi, ele se prostra com o rosto no chão, tremendo, a ponto de Davi dizer para ele assim: Mefibosete, não temas, não temas, eu não vou fazer mal a você. A partir de agora você vai viver no palácio, você vai comer pão à minha mesa. E diz para Ziba: a partir de agora você é servo de Mefibosete. Tudo que pertencia a Jonas, o pai dele, pertence a ele agora. E aquele homem proscrito, que também já tinha um garoto chamado Mica, observe a graça alcançando toda a família, ele passa a viver no palácio, sai do deserto para o palácio, e tudo isso é uma narrativa, um retrato 3x4 da graça, do evangelho. A história de Mefibosete é sobre a sua vida, é sobre a minha vida, e eu muitas vezes já me emocionei dentro dessa narrativa. É como se Deus estivesse dizendo: você era um Mefibosete, pobre, aleijado, no deserto, com a espada no pescoço, sem possibilidade de mudar a sua condição e a sua realidade, mas pela graça Deus nos tira do deserto, nos coloca no palácio, nos chama de filho e coloca pão à nossa mesa. É uma narrativa do evangelho, não do outro evangelho, mas do evangelho, que não busca quem tem mérito, que não tem via de mão dupla, é um pacto unilateral. Deus escolheu nos amar e nos abençoar. Eu queria sua atenção para a gente pensar sobre 3 estágios, digamos assim,
3 retratos ou 3 atos da soberana graça. Primeira coisa, a graça procura o necessitado. É o primeiro ponto dessa reflexão. A graça procura o necessitado. O que significa isso? A igreja evangélica, ela foi paganizada processualmente, a ponto de muitas pessoas que circulam, que vivem na ambiência das nossas igrejas, terem uma mentalidade que não é cristã. É forte o que eu estou dizendo, mas eu vou mostrar aos irmãos com base em que eu estou dizendo isso. Boa parte das pessoas, elas têm uma mentalidade basicamente pagã, que raciocina assim: se eu obedecer, serei abençoado. Se eu fizer tais coisas boas, serei amado por Deus. Se eu fizer coisas ruins, serei menos amado por Deus. Essa mentalidade é a base de todas as religiões. Só existem 2 religiões no mundo, meus irmãos. Basicamente, a religião da graça e a religião do mérito. No Evangelho, observem, mudou completamente tudo, porque não houve nenhum sequer capaz de obedecer à lei de Deus, e a lei foi resumida em 2 grandes mandamentos: ama a Deus e ama o próximo. Alguém aqui ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo? Não, ninguém aqui. Todos nós somos transgressores, inabilitados para salvar a nós mesmos pela nossa justiça, pelos nossos méritos. É nesse sentido que a fé cristã não é uma religião. Religião, que vem de religare, é a tentativa do homem ligar, emendar, conectar-se com a divindade pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios labirintos. No Evangelho, o que está acontecendo? O Evangelho, Deus, na sua graça inexplicável e bendita, Ele olha para nós e o que Ele percebe? As narrativas de Isaías, que Paulo usa lá em Romanos: não há um justo nem um sequer, todos se extraviaram, uns se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. E Paulo sentencia todos e coloca todos na mesma base: todos são culpados, sem defesa diante de Deus Santo. E nós todos, sendo merecedores de juízo e condenação, Deus seria justo se condenássemos a nós todos. Deus, de um modo inexplicável, para revelar a grandeza da sua misericórdia, Deus diz: já que vocês não podem vir a mim, eu vou até vocês. É Deus que nos procura. E para nos procurar, o Deus que fez aquele pacto lá atrás, num tempo em que não havia tempo, desde a eternidade, e verbaliza isso lá nos portões do Éden, prometendo aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Na plenitude do tempo, com base nas profecias todas do Antigo Testamento, no tempo certo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus veio ao nosso encontro. Deus é quem nos procurou, Deus é quem nos achou. Por que você é cristão? Não é porque você é mais inteligente que o seu vizinho, não é porque você aproveitou uma oportunidade que o seu parente não quis aproveitar, é porque você foi procurado por esta graça bendita e maravilhosa. Quando Agostinho, na sua perdição total, lá na cidade de Milão, extraviado, com a mente com um véu sobre ela, incapaz de enxergar a verdade, ele começa a frequentar a catedral de Milão para ouvir o grande pregador Ambrósio, que era o mestre de retórica. E Agostinho, como era professor de retórica, ele ia à catedral de Milão para prestar atenção na forma e não no conteúdo da pregação. Ele queria saber como é que Ambrósio pregava. E ele vai dizer que ele parou de prestar atenção na forma que o homem pregava para prestar atenção no conteúdo. Ele começou a entrar em crise. E aí um dia ele marcou uma audiência com Ambrósio. Ele procura Ambrósio: olha, eu não concordo com isso, com aquilo, eu tenho críticas ao Antigo Testamento, está errado aqui, está errado acolá, eu estou buscando entender, mas não compreendo. E Ambrósio diz uma coisa interessante para ele: a verdade é uma pessoa, não é você que a encontra, é ela que te procura. A verdade é Cristo. E o ponto é, não foi Mefibosete que procurou sair daquela condição, ele foi alcançado, ele foi procurado. E observe como começa a narrativa: a graça procurando. Disse Davi, verso 1: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor a Jonatas. Isso é interessante demais, porque ele diz assim: há alguém? Ele não pergunta:
Tem alguém justo, tem alguém bom, tem alguém que mereça, tem alguém que fez por merecer. Ele simplesmente, existe alguém para que eu demonstre bondade por amor a Jonatas? Graça, por definição, é amor aos que não merecem. E a palavra usada no Antigo Testamento é uma palavra que significa fundamentalmente isso: amar apesar de nós. E uma coisa mais linda no Evangelho é que, embora sejamos indignos, somos amados. Não temos méritos, mas temos um valor, porque fomos criados à imagem de Deus, de um Deus que está obstinado em nos amar. E a pergunta, repito, não é sobre alguém que merece, não é sobre alguém qualificado, não é sobre alguém que é sábio, é simplesmente sobre alguém. E Davi traz à memória o pacto que fez com Jonatas. E se a gente começa a conectar isso com o Evangelho, com as categorias cristãs, pacto. Por que Deus nos amou? Por que Deus nos amou? Não há resposta para essa pergunta. Deus nos amou porque escolheu nos amar. E houve um pacto, o que os teólogos chamam de aliança eterna, entre as três pessoas benditas da Santa Trindade. Deus escolheu amar um povo para si. Nós somos objetos, alvos deste amor. Como disse Spurgeon, antes do marujar da única asa de um anjo, Deus pensava no seu povo. E nos amou tão intensamente, que no tempo e no espaço, enviou seu Filho para redimir. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é o pacto que foi feito entre Davi e Jonatas? 1 Samuel 20, versos 13 a 14. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver. Se não tu fizer saber eu e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Jonatas reconhecendo que Davi agora era o rei, não era mais o seu pai. A vontade de Deus estava acima da vontade da família. Olha só a lealdade de Jonatas. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Ele sabia como funcionava. Nas dinastias antigas, se cai uma dinastia, o novo rei tem que, para preservar a sua linhagem, para preservar o seu reino, dar cabo daqueles antigos. E Jonathan pergunta: olha, você vai ser o novo rei, agora você vai usar de bondade comigo? Ou você vai mandar me matar? E Davi faz um pacto de lealdade com Jonatas. Infelizmente ele morre no campo de batalha, no mesmo dia que morre seu pai. E o único filho dele sobrevivente é carregado e sofre acidente no processo de fuga. E qual é o ponto aqui? Quando Davi procura saber sobre a casa de Saul, a casa de Jonatas, Ziba dá uma informação, mas é uma informação preconceituosa, sem fazer nenhum anacronismo aqui. Naquela época já havia uma resistência a pessoas com deficiências físicas. Hoje existe toda uma política de proteção, inclusive a nomenclatura às vezes se muda, necessidades especiais, há políticas para proteger as pessoas que têm alguma deficiência. À época, se não bastasse o problema em si, o deficiente físico era estigmatizado porque estava supostamente debaixo de uma maldição. E Ziba, a partir desse pressuposto, diz assim: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram para que viesse a Davi. És tu Ziba? Perguntou o rei. Eu mesmo, teu servo. Não há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade? Qual a resposta dele? Há ainda um filho de Jonatas. Ele podia simplesmente dizer: há ainda um filho de Jonatas. Mas ele completa assim: aleijado de ambos os pés. Em outras palavras, Davi, tem uma pessoa, mas não vale a pena entrar não. É um aleijado, é um indigno, é alguém sem nenhum merecimento, é alguém que não vale a pena investir. E essa pergunta é interessante porque Mefibosete, aleijado dos dois pés, ele apenas não está informado dessa realidade, mas ele está comunicando seu pensamento: não vale a pena buscar um coxo aleijado de ambos os pés. E observe qual é o ponto aqui. Davi insiste: e onde estás? Verso 4, perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Essa é a pergunta que é feita a Davi. Davi faz: onde ele está? Está em Lodebar. Por que Davi mostra interesse por aquele rapaz? Por amor a Jonatas. Deus nos ama por amor ao seu filho.
O amor de Deus por nós é baseado no pacto da graça, palavra que a gente precisa resgatar também, o conceito de aliança, o conceito de pacto. Isso é muito interessante. Nas altas montanhas escocesas, na costa leste da Escócia, ainda há uma tradição muito forte. Uma vez por ano a igreja se reúne numa área aberta, para um culto ao ar livre, digamos assim, sobretudo no verão, e a igreja se reúne numa área na alta montanha, numa região gramada. São cultos lindíssimos, belíssimos. E no século XIX aconteceu uma coisa bem interessante. Um pastor está liderando um culto, e de repente o culto termina e ele vê uma cena que fica encantada, que ele é encantado pela cena. Ele vê 2 homens ajoelhados, um ao lado do outro. Ele diz: está aqui um exemplo contundente do evangelho. Quem eram aquelas 2 pessoas? O juiz da cidade e um ex-presidiário. E o rapaz que está do lado do juiz tinha sido preso por ordem daquele juiz, cumpriu a sentença, foi posto em liberdade, se converteu. Agora estavam ambos na mesma igreja, cultuando a Deus e ajoelhados ali, louvando o Senhor. Termina o culto, o pastor procura o juiz e diz assim: olha, eu vi hoje um retrato do evangelho. Quem diria que um homem daquele, que chegou a cometer furtos, um homem rebelde, refratário, duro de coração, pudesse ser alcançado pela graça se eu estivesse como membro da nossa igreja? Ver você ao lado dele ali, para mim foi um símbolo de graça. E aquele juiz disse uma coisa que ensinou muito aquele pastor: pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa, é graça, sim, é graça. A conversão daquela pessoa, daquele irmão, é graça. Ele cometeu crimes, ele foi sentenciado, condenado, pagou pela sentença, pelo seu tempo de prisão, voltou, saiu, hoje é um cristão, genuíno cristão. Isso é graça. Agora, em nenhum momento da sua fala, pastor, eu percebi o Senhor falando da graça sobre mim. Deixa eu lhe contar a minha história. Eu sou filho e neto de pastor. Fui criado para ser o melhor na sala de aula. Fui criado para obedecer pai e mãe. Fui criado para obedecer os mais velhos. Eu fui criado para ser irrepreensível na comunidade, e sempre fui um bom filho, um bom aluno, um bom cidadão, um bom marido, um bom pai, juiz da cidade, membro da igreja. Mas um dia, eu, lendo as escrituras, lendo os 10 mandamentos, a espada da lei golpeou meu coração de uma maneira tal que eu descobri o que eu nunca tinha descoberto: que eu posso ter, do ponto de vista horizontal, do ponto de vista da justiça civil, alguma diferença com aquele presidiário, mas diante de Deus eu sou tão pecador como todos aqueles que estão no presídio. Pouca diferença há se alguém está na mina ou se está no cume de uma montanha, ambos são distantes de Deus. Eu fui alcançado pela graça, e hoje eu descobri que eu sou salvo, não é porque eu sou bom, mas porque Cristo me amou e morreu naquela cruz por mim. Observe a diferença. Não é por mérito, é a graça vindo ao nosso encontro, nos procurando. Você foi alcançado por essa graça bendita e maravilhosa. Ele está em Lodebar. Olha o que o Eugene Peterson diz sobre a graça de Deus em um dos seus livros. A graça não procura feitos que mereçam amor. A graça opera em separação da resposta ou da capacidade do indivíduo. A graça é unilateral. Graça é Deus se dando em plena aceitação de alguém que não a merece, jamais poderá adquiri-la e jamais poderá pagá-la. Isso é graça da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que torna a história de Davi e Mefibosete tão notável. Maravilhosa graça. Ele está em Lodebar. Vai aparecer uma imagem aí. O que significa a palavra Lodebar? Lodebar vem de uma palavra hebraica que significa não pastagem. Era um deserto. E naquele deserto é que vivia Mefibosete. E ele foi procurado naquele lugar desértico, porque a graça de Deus opera assim. No verso 4 ele vai dizer claramente que Davi foi lá ao encontro dele,
e o procurou. A narrativa vai dizer o seguinte: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando Jezreel chegaram as notícias de morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. E esse rapaz, que aos 5 anos de idade sofre esse acidente, e agora deixa o palácio para viver no deserto, foi procurado por Davi. E isso é um símbolo da graça de Deus sobre nós. Como é que você foi alcançado pelo Evangelho? Pare e pense um minutinho rápido aqui. Como é que você tornou-se um discípulo de Cristo? Qual é a sua história de conversão? Veja a providência trabalhando na sua vida. É possível até que você tenha sido criado na ambiência da igreja, mas em algum momento essa mensagem poderosa da graça foi ao seu encontro. Cristo te procurou. Certamente isso aconteceu. E qual é, portanto, aqui a aplicação imediata? A aplicação é essa aqui: a graça de Deus se manifesta nos lugares mais inesperados e na vida de pessoas menos prováveis. Mefibosete nunca jamais iria imaginar que seria procurado por Davi para ser abençoado. E lá ele está no deserto, de repente alguém bate na porta: Davi está à tua procura. Ele treme nas bases, mas quando ele chega no palácio de Jerusalém, não é para ser prejudicado, mas para ser abençoado. A graça de Deus opera assim. Maravilhosa e bendita graça, louvado seja o nome do Senhor por isso. 11 de julho de 1988, você pode procurar esse vídeo aí no YouTube depois. Houve um concerto no estádio em Londres, no estádio de futebol de Wembley. Era a comemoração do fim do apartheid, 1988. E os organizadores promoveram um evento com várias bandas, de todos os estilos, de todos os gostos. E o pessoal já estava alta madrugada, álcool, bebida, grupos de rock pesados como Guns N' Roses já tinham se apresentado. E de repente, por algum motivo, eles deixaram uma cantora de ópera para fazer o fechamento. E quando aquela mulher entrou num palco, o pessoal começou a gritar e pedir novamente o Guns N' Roses. E aquela mulher, a Jéssica Norman, postou-se diante do microfone e começou a cantar Maravilhosa Graça. E ela começou a falar da graça, cantando o hino do John Newton. E de repente aqueles que estavam gritando começaram a parar. As memórias começaram a ser ativadas. Quantos deles ali criados na ambiência de igreja, desviados, filhos de crentes. E naquele lugar de gente drogada, alcoolizada, a graça se manifestou inesperadamente, improvavelmente. E muitas pessoas se renderam ao Evangelho e foram reconciliadas. A graça de Deus faz assim, meus irmãos. A igreja tem que se libertar do legalismo e entender que graça não é para os bons. Eu não vim para os bons, eu não vim para os sãos. Se vocês acham que são bons, que são sãos, se virem. Eu vim para os doentes, disse nosso Senhor. E a igreja precisa imitar o mestre, seguir os passos dessa graça e procurar os Mefibosetes que estão em Lodebar, nos desertos, como párias, como proscritos, abandonados, vistos como gente sem valor. Você foi alcançado por essa graça, você foi procurado por essa graça. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o profeta: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Vamos ler juntos? Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Você não perguntava por Cristo, você não estava em busca de Cristo, foi Ele que te procurou e te encontrou. E esse é o segundo ponto: a graça encontra o necessitado. Louvado seja Deus. Essa graça encontra, ela é triunfante, ela é soberana, ela não volta vazia. Outro conceito de graça que precisa resgatar: graça triunfante e soberana. O pecador pode resistir, o pecador pode dizer não, o pecador pode fechar o seu coração, mas essa graça é irresistível. Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, com sangue nos lábios, indo para Damasco na sua fúria, no seu ímpeto para prender cristãos. E o que aconteceu ali? No caminho de Damasco, essa graça triunfante o cativa, o traz rendido, e ele se torna um arauto do Evangelho. No verso 5, olha o que está escrito: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel.
que significa isso? A graça encontrou o necessitado. A graça sempre encontra o necessitado. O verso 6 diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Tente imaginar a cena. 20 anos longe de Jerusalém, 20 anos na miséria, 20 anos abandonado, 20 anos sem nenhuma possibilidade de mudar a sua vida. Agora de repente ele está novamente em Jerusalém, no palácio, e ele se prostra diante do rei, e ele está tremendo, e a narrativa vai dizer o seguinte: disse-lhe Davi: Mefibosete, Deus nos chama pelo nome. Que a maravilhosa graça de Deus te alcance. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que Davi está dizendo para esse rapaz de 25 anos de idade? Você não precisa temer, porque a bondade nunca prejudica, o amor nunca subtrai, a misericórdia sempre abençoa. Ó meu amigo, você vai ter lugar de honra na minha casa, você vai ser membro da minha família. Que coisa linda, meus irmãos, que coisa linda. Agostinho dizia que a gente tem que ler a Bíblia, e esse é um bom exercício. Ler a Bíblia imaginando cenários, ativar a memória, a imaginação. A televisão está desgraçando uma geração inteira, e a internet também, os aparelhos todos, que tem o seu lugar, que tem o seu valor, mas nós estamos perdendo a capacidade de imaginar, de pensar, de refletir. Tente imaginar essa cena. A gente não está lendo uma peça de ficção, mas um retrato da história. E eu vou fazer o cenário aqui, imaginar o cenário. Era um palácio. Davi tinha muitos filhos e filhas. A mesa está posta, é uma mesa grande. Davi está na cabeceira da mesa. E começam a chegar os filhos: Aminon, Quileabe, Absalão, Adonias, Cefatias, Salomão, Elisama, Eliada. Começam a chegar os filhos e as filhas, todos sentando à mesa do rei. E de repente alguém ouve um barulho: toque, 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 toque. Os meninos olham para um lado, olham para o outro. Quem é? Mefibosete. O criado chega, afasta a cadeira, ele se assenta na mesa do rei como um dos filhos do rei. A graça. Quando eu olho para a minha própria história, quando eu estou pregando o evangelho, eu falo: meu Deus, é pela tua graça. Quem sou eu para ser um pregador do evangelho? Quem somos nós para ser chamados filhos de Deus? Se os nossos pensamentos fossem projetados nessa tela, nenhum de nós voltaria aqui mais. Nós somos pecadores mais terríveis do que podemos reconhecer, mas paradoxalmente mais amados do que podemos imaginar. É graça. E Mefibosete está na mesa do rei. Que maravilha, que maravilha. Eu fui criado na ambiência da Igreja Batista, e uma das coisas mais preciosas, eu quero encorajar aqui pais e mães, vocês precisam colocar seus filhos nessa ambiência. As memórias das crianças permanecem para sempre, quer sejam boas ou ruins. Eu tenho encharcado na minha memória tanta coisa preciosa que aprendi na ambiência da igreja. Os hinos, os cânticos, a pregação, os cenários, as imagens. E um hino antigo cantado na primeira igreja batista de Jequié, da qual fui membro por muitos anos, até sair da cidade, onde fui batizado aos 13 anos pelo pastor Jesse Carlos Monteiro Costa. O hino 37, carregado de teologia, o hino 37 do cantor cristão. Vou ler para os irmãos o hino, vai passar aí. Buscou-me com ternura Jesus o bom pastor. Olha como é que ele me achou. Achou-me na miséria, salvou-me com amor.
No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu. Olha a poesia, que beleza. E segredou-me: achei-te, agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer jamais, maior jamais senti. E o coro: oh, que amor glorioso, oh, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Uma graça que não pode ser verbalizada, inaudita graça. Quem pode expressar, quem pode botar no papel, quem pode descrever isso? Deus amando miseráveis como nós, procurando, encontrando, insistindo em amar. Isso é o Evangelho. Isso não tem a ver com quanto você dá, com quanto deixou de dar, com o que você obedece ou deixou de obedecer. Você pode, a partir de hoje, ser a pior pessoa da cidade de Aracaju. A pior pessoa. O amor de Deus não vai diminuir por você. A partir de hoje, você pode se tornar a melhor pessoa dessa cidade. O amor de Deus não vai aumentar por você. Como dizia Santo Agostinho, a medida do amor de Deus é amar sem medida. Deus já nos ama intensamente. E a prova de que Ele nos amou é que Ele ofereceu o seu Filho quando nós ainda éramos inimigos, rebeldes, refratários, duros. Isso é o Evangelho. E é isso que a cidade de Aracaju precisa ouvir. O Evangelho, a boa notícia de que Deus nos ama apesar de nós. Que a salvação não é o que Deus fez, mas o que eu tenho que fazer. O Evangelho diz respeito ao que Cristo fez definitivamente. Ele disse: está consumado. Eu gosto muito do Evangelho de João, quando ele diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos repetir? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus. Saber que nós somos amados pelo Senhor. E por fim, a graça transforma o necessitado. Transforma. Os versos subsequentes dizem assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhados para um cão morto tal como eu? Cão morto era a linguagem que o judeu usava para alguém desprezível, para um gentio, alguém miserável, indigno, que não tinha valor algum. Quem eu sei eu? Quem sou eu, Davi? Para que tu olhes para mim? Eu, um cão morto? E a narrativa vai dizer claramente que, a despeito de Mefibosete ter esse pensamento sobre si mesmo, Davi olhou para ele e o amou e o abençoou e o colocou no palácio. Qual é a história de Mefibosete? Nasceu como um príncipe e vivia como um pobre fugitivo. Neto de Saul, filho de Jonatas, membro da família, nasceu num berço de ouro, cercado de riqueza, pompa e glória, e agora vivia em Lodebar, mas foi procurado, encontrado e transformado pela maravilhosa graça de Deus. Mefibosete é um retrato do homem ferido, em fuga, caído em seu pecado. E o que Deus fez na vida daquele rapaz? Ele recebeu terras, herança do seu pai, provisão, fartura, bênção de sentar-se à mesa do rei. Ele recebeu a bênção de ser tratado como um dos filhos. E aí um ponto interessante: morava Mefibosete em Jerusalém. Olha como termina o texto: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E como termina o texto? Ele era coxo de ambos os pés. E aqui uma lição poderosa: o problema físico de Mefibosete era uma lembrança constante da graça. Quando ele arrastava suas muletas naquele palácio, de vez em quando ele parava e dizia: como é que eu posso estar aqui? Esse barulhinho é para me lembrar que não é porque eu sou bom, não é porque eu mereço, é porque eu fui alcançado pela bondade do rei. Os nossos pecados, as nossas fraquezas devem ser para nós um lembrete de que nós estamos no Evangelho, não é porque nós somos bons. Então, quando você pecar, quando você fraquejar, quando você tropeçar, lembre-se: Deus te ama apesar de você. A graça soberana opera assim em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Posso contar a vocês uma história final para a gente finalizar? Quantos aqui conhecem a história de Mitsu Fuchida? Tem uma fotinha dele aí, ó. Mitsu Fuchida. Eu estou escrevendo um livro, Histórias Fantásticas que não são contadas no Fantástico. O tema é bom, né? Essa é uma das histórias. Você não vai ouvir isso no Fantástico.
Quem foi Mitsuo Fuchida? Esse homem foi simplesmente o comandante daquele ataque japonês a Pearl Harbor, em 1941, numa manhã de domingo. 7 de dezembro de 1941, 400 aviões japoneses bombardeando aquela ilha no Havaí. Resultado, 3.323 pessoas mortas. Acabou com a esquadra, com a naval americana no Pacífico. Quando ele voltou para a base, no Pacífico, ele contou na fuselagem do seu avião 20 buracos de metralhadora. Mais tarde, ele atribuiu isso à providência divina. Em outro momento, numa batalha famosa no Pacífico, chamada Batalha de Midway, ele foi atingido e foi para a reserva. Vocês conhecem a história? Os Estados Unidos revidaram de imediato, houve um ataque a Tóquio, logo em seguida a Pearl Harbor, e 5 pilotos americanos foram capturados em águas que estavam sob domínio japonês e levados para Tóquio. Uma história um pouco romanceada, está naquele filme Pearl Harbor, que tem lá um romance e tal. Eles foram presos, 5 deles, 3 morreram de inanição e doenças, e 2 passaram boa parte da guerra na solitária. Um desses que viveu na solitária era um homem chamado Jake de Caesar. Está aí a foto desse camarada. E na cadeia, na prisão japonesa, esse foi um dos que atacou o Japão, ele nutriu um ódio profundo pelo Japão, um profundo ódio pelo Japão. Até que, por um desígnio da providência, ele recebeu naquela prisão japonesa um Novo Testamento. E começou a ler. Ele começou pelo Evangelho de Mateus. Novo Testamento, vou começar pelo início. Quando ele chega na narrativa da crucificação, tem aquela passagem. Quando Jesus Cristo pede ao Pai misericórdia pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele disse que o Evangelho penetrou no coração dele, ele começou a chorar, começou a lembrar da infância, das memórias na igreja. E aí ele falou: Senhor, entrega a minha vida a Ti. Termina a guerra, com as 2 bombas lançadas no Japão, ele volta para os Estados Unidos, e ele está lá tranquilo, frequentando a igreja, firmado. Deus chama ele para a obra, ele vai para o seminário, e Deus fala assim: eu quero agora que você volte para o Japão, não para soltar bombas, mas para falar da graça. E ele vai para o Japão, e ele faz um folhetim. O folhetim era assim: fui prisioneiro no Japão. Ele começa a distribuir, falando do Evangelho. Numa estação de trem em Tóquio, um coroinha com a bengalinha está passando, e alguém está distribuindo, ele pega. Quando ele vê o título, fui prisioneiro no Japão, ele chamou a atenção e começou a ler o testemunho do Jack de Caesar. Quem que estava lendo? Mitsuo Fuchida. E numa praça de Tóquio, próxima estação, o Evangelho alcança aquele homem e se rende a Cristo. O homem que atacou Pearl Harbor e o outro que atacou Tóquio. E a providência trabalhando, a graça procurando, a graça encontrando, a graça transformando. E aí tem uma outra imagem deles juntos. Pode passar aí. Fizeram um filme, Perdão. Os 2 se tornaram evangelistas. Inclusive um ministro presbiteriano, pregou em vários lugares, e o Japão ficou escandalizado. O grande herói japonês agora se converteu ao cristianismo, e ele então dá o seu testemunho: eu não sou um traidor da pátria, eu sou um Mefibosete, encontrado, transformado pela graça. É o testemunho dele, vou ler para vocês. Fiquei impressionado com o fato de que certamente, sem ser um daqueles pelos quais Jesus orou, matei muitos homens em nome do patriotismo, pois não entendi o amor que Cristo desejava plantar dentro de meu coração. Naquele mesmo momento, creio que eu tive o meu primeiro encontro com Jesus. Entendi o significado da morte substitutiva pela minha perversidade, de modo que orei pedindo que perdoasse meus pecados, me transformasse de ex-piloto amargurado e desiludido em um cristão equilibrado com propósito de vida. E aí ele faz uma declaração final, diz assim: aqueles que dirigem o Japão e todas as outras nações não devem ignorar a mensagem de Jesus Cristo nas décadas que hão de vir. A juventude deve se conscientizar de que Ele é a única esperança para este mundo atribulado. Louvado seja Deus. A graça procura, a graça encontra, a graça transforma. Isso é o Evangelho. Louvado seja Deus por isso. Tantas vidas sendo alcançadas por essa maravilhosa graça. Quero terminar lendo 2 textos apenas. O primeiro é de Santo Agostinho,
O que ele fala sobre a graça? Chamado de o doutor da graça. Senhor, tua graça é livre, visto que não é merecida nem conquistada. É indispensável, pois é a condição sine qua non da salvação. É preveniente, pois deve vir antes do pecador se recuperar. É irresistível, porque cumpre o propósito de Deus em dá-la. Ó soberano Deus, reconheço que a tua graça é infalível, porque a sua liberação é sem falha. Louvado seja o nome do Senhor.